pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Laura, da disciplina de Matemática. Hoje vamos aprender sobre como podemos medir o comprimento de determinados objetos. Estão animados? Para a aula de hoje, eu quero que vocês peguem lápis, borracha, barbante, fita adesiva, tesoura, régua, papel e também vale utilizar o caderno. Também vamos precisar de muita atenção para não deixar nenhuma informação passar, tudo bem? Vamos juntos? Antes de começar, há algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 1º ao 3º dos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalha a habilidade da BNCC EF02 MA16. Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno, e de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, metros, centímetros e milímetros. O instrumento adequado. Objeto do conhecimento é identificar diferentes unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá? A mãe de Mateus quer comprar uma cama para colocar em seu quarto, mas para isso, ela precisa medir o comprimento da cama para saber se a cama cabe no seu quarto. Mateus pediu ajuda para entender o que é comprimento. Vamos ajudá-lo? Você já ouviu falar em comprimento? Sabe o que é? O comprimento é uma grandeza. Isso significa que o comprimento pode ser medido. O comprimento pode ser a medida do nosso tamanho, por exemplo, ou a altura de uma árvore, um prédio. Você já foi ao médico e ele pediu para que você ficasse em frente a uma fita métrica? Então, ali ele estava medindo o seu comprimento. Então, temos um número que corresponde ao comprimento e ele vem seguido de uma unidade de medida, como o centímetro ou o metro, que veremos daqui a pouco. Mas como medimos esse tal comprimento? Qual será o instrumento que usamos para medi-lo? Você sabe? Sabe a régua? Essa que você deve ter em casa? Ela é um instrumento usado para medir comprimento. Mas a régua é pequena, um instrumento pequeno então. Nós podemos usá-la para medir objetos pequenos. Um lápis, por exemplo, um copo, o controle da sua TV, o celular. Todos esses são objetos pequenos. Então, conseguimos usar a régua para medi-los com muita facilidade. E os instrumentos grandes? Com o que será que medimos? Temos outro instrumento para medir o comprimento? Você já ouviu falar em trena? A trena é outro instrumento de medida, que mede objetos grandes, que não conseguimos medir facilmente com uma régua, como a altura da parede da sua casa, ou a altura da árvore que tem na sua rua, e até mesmo a sua altura, ou a cama de Mateus, que falamos lá no início da aula. Uma cama é bem maior que uma régua. Então, para facilitar a medição, usamos um instrumento maior também, como a trena, para medir a cama com facilidade. Vamos medi-la? Pegar a trena. Para medir o comprimento dessa tela, nós colocamos o início da trena lá no início da tela, no ponto 0. E aí, nós vemos qual o número que dá aqui. Aqui deu 192 centímetros. Isso significa que esse lado da tela tem 192 centímetros. Interessante ter dois objetos que medem a mesma grandeza, o comprimento, não é? Vamos entender o que existe nesses instrumentos que conseguimos medir o comprimento dos objetos, pessoas e construções. Quando nós medimos algo, precisamos de um nome para essa medida. O comprimento do controle da sua TV, por exemplo, pode medir 20.
Mas 20 o quê? A régua, que é um bom instrumento para medir o controle, tem suas marcações de medida em centímetros. No ponto 1, temos 1 centímetro. No ponto 2, temos 2 centímetros. No ponto 3, temos 3 centímetros. Então, se o controle estiver no ponto 20, dizemos que tem 20 centímetros de comprimento. Mas, e a trena? Será que mede centímetros também? Tem algum outro nome para medir comprimentos? A trena mede objetos ou distâncias maiores. Então, existe outro nome para medir esses objetos grandes, chamados de metro. A altura dessa casa, por exemplo, até daria para medir com a régua, mas a régua é curta, então levaria muito tempo. Então, usamos a trena para facilitar o trabalho. Quando medimos com essa trena, observamos que essa casa mede 3 metros de altura. Nós falamos de 2 nomes para medir o comprimento aqui, não foi? O metro e o centímetro. Dizemos então que o centímetro e o metro são unidades de medida de comprimento, e eles sempre acompanham o número da medição que fizemos. A unidade de centímetros mede objetos pequenos, e a unidade de medida metro mede objetos e distâncias maiores, beleza? Mas se essas duas unidades de medida, centímetros e metros, medem o comprimento, será que elas possuem alguma relação entre si? Vamos aprender fazendo? Pegue barbante, régua ou trena, caso você não tenha uma régua em casa, tesoura e fita adesiva. Com a ajuda da régua, nós vamos cortar 7 tiras de barbante, cada uma com 20 centímetros. Medimos, então, o barbante do ponto 0 da régua até o ponto 20. E iremos cortar. Faça isso para 7 tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, do 0 ao 20. E a última, 7. Agora, nós sabemos que cada tira dessa de barbante tem 20 centímetros, certo? Vamos uni-las com a ajuda de uma fita. Pega a fita, põe o fim de um barbante e une com o início de outro. Unimos 2 pedacinhos de 20 centímetros. Agora, vamos fazer isso com mais um pedaço. Corta um pedaço de fita, une o fim daquele barbante com o início do outro. Temos aqui 3 pedaços de barbantes unidos. Vamos unir mais um pedaço.
o fim daquela tira de barbante com outra. Quatro pedaços de barbantes unidos. Agora mais um. Unindo o quinto pedaço de barbante. Então, aqui nós unimos 5 pedaços de barbante com o auxílio de uma fita. Cada pedaço de barbante media 20 centímetros e nós unimos os 5 pedaços. Isso significa que é 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Então, esse grande pedaço de barbante tem 100 centímetros, que é exatamente a medida de 1 metro. E essa é a relação entre centímetros e metros. Sempre que os objetos forem iguais ou maior que um pedaço grandão desse de barbante, o ideal é medirmos com a trena, que vai medi-los em metros. Mas os objetos que são um pouco maiores do que 1 metro, como será que nós medimos? Vamos ver. Vamos colocar mais um pedaço de barbante nesse aqui que tem 1 metro agora. Então, nós temos agora 1 metro que tínhamos antes, mais 20 centímetros, ou seja, 1 metro e 20 centímetros. Se colocássemos o último pedaço de barbante, agora seria 1 metro e 20 mais 20, que dariam 40 centímetros. Então, seria 1 metro e 40 centímetros. Sendo assim, quando um objeto for só um pouco maior que 1 metro, nós podemos usar 2 unidades de medida para dizer o seu comprimento. Dizemos que o objeto tem 1 metro mais os centímetros que faltam para chegar exatamente no seu comprimento. Nossa aula está chegando ao fim. Ah, que pena! Já estou com saudades e ansiosa para a próxima conversa. E você? Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que o comprimento é o nome dado a medidas de tamanho. Quando medimos os comprimentos, o valor vai ser um número e uma unidade de medida. Vimos 2 unidades de medida hoje, o centímetro e o metro. O metro é uma unidade de medida formada por 100 centímetros e usamos para medir objetos grandes. Mas esses objetos podem ter o comprimento seguido de uma unidade, pode ser de metros e mais alguns centímetros, porque os centímetros eles medem espaços menores. Também vimos 2 instrumentos de medida de comprimento, a régua e a trena. Utilizamos um instrumento que seja um comprimento mais próximo ao tamanho do objeto que queremos medir, seja do seu tamanho ou maior. A régua, por exemplo, é muito pequena para medir uma parede, mas é o suficiente para medir o celular ou um copo. Gostou do que aprendemos hoje? Corre para contar para os seus amigos e familiares e praticar as medições com régua e trena com a ajuda de um adulto. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula!